Olá a todos e todas, eu sou Lúcia Lira, eu sou trabalhadora do Quinta de Luz, também faço parte da equipe da biblioteca. Estou aqui para trazer mais indicação de leitura, de estudo. Dessa vez eu vou falar de um livro que ele me surpreendeu positivamente pela forma como ele aborda os seus conteúdos e pela facilidade de compreensão do seu tema. E o tema é um tema às vezes considerado um pouco polêmico. Nós vamos falar hoje do perispírito e suas modelações. Esse livro de Luiz Gonzaga Pinheiro. Eu fiz algumas anotações e vou ler aqui para vocês. Luiz Gonzaga, ele é professor, ele é cearense, ele é professor de ciências e de matemática. Ele escreveu essa obra com um longo período de pesquisa e ele nos apresenta o processo de modelação do perispírito desde a sua origem, como corpo astral até a humanização. É muito interessante. O livro ele dividiu em duas partes, né? Na primeira parte ele aborda a origem, a evolução e a humanização. Na segunda parte ele fala das deformações e modelações do perispírito. E o autor ele chama a primeira parte do livro de origem e evolução, que ele considera que foi feita através de um misto de pesquisa espírita e acadêmica, né? Onde ele torna compreensível visualizarmos os passos nos quais o princípio inteligente e os responsáveis pela evolução da Terra direciona essa caminhada. É muito legal. É quase que como uma poesia, quando ele vai descrevendo que aos poucos as formas e funções adequadas a cada estágio da matéria, ela vai evoluindo, né? Ele fala da aliança da vida com a matéria densa e conta que como aos poucos cada espécie vai se aperfeiçoando nos seus sistemas e nos seus órgãos, né? Sistema circulatório, respiratório, por aí vai. Ele mostra também que a evolução ela acontece não apenas no plano físico, mas também na erraticidade, mesmo para as espécies. Então, uma espécie, quando morria, quando ela voltava, já tinha alterações no seu perispírito de uma forma mais evoluída. E é bem interessante isso, porque ele traz com muitos detalhes e com muita riqueza. Então, fica muito claro você visualizar da ameba ao homem todos esses processos, essa caminhada e essa evolução. A segunda parte, que ele chama de humanização, ele fala do intercâmbio. Ele diz que foi necessário um intercâmbio muito profundo com os espíritos que ocorreram de diversas formas, através do sono físico, em reuniões mediúnicas, através do desdobramento, psicofonia, vidência. E ele foi levado, e ele presenciou, ele assistiu, ele participou de várias transformações e viu várias modelações do perispírito. Então deve ter sido uma experiência riquíssima, que no livro ele traz isso muito detalhado. Ele fala, ele descreve essas vivências que ele teve e também a equipe que trabalhava com ele no centro espírita, né? Nessas vivências ele diz que pôde observar como fica o perispírito, por exemplo, de uma pessoa que foi amputada, né? A parte correspondente desse órgão que saiu no teu perispírito, como isso fica, né? Ele fala do perispírito de uma pessoa que sofreu um acidente e de uma pessoa que provocou um acidente, que se matou, que suicidou. Ele diz também, ele viu e descreve um caso da deformação perispiritual através da viciação mental. Veja o nível de plasticidade do perispírito e a nossa capacidade de influência. Ele traz muito isso, muito forte, e aparece muito no livro, a questão da intenção. O quanto de energia eu direciono para aquela ação, para aquele momento. Isso influencia muito o perispírito, né? Ele fala também das deformações que o perispírito sofre através dos processos de vampirismo. A gente sabe, através das obsessões complexas, onde nós visualizamos muito isso. Ele diz que o estado do perispírito fica realmente lastimável. Outro ponto, como se comporta, por exemplo, o perispírito de uma pessoa que foi transplantada, né? O nível energético do receptor e do doador. E aí ele vai, se a gente for ficar falando, a gente vai ficar aqui o dia todo só falando sobre isso. É uma obra rica, é uma obra importante, detalhada, e eu acho que é imprescindível para aquelas pessoas que realmente desejam se aperfeiçoar, conhecer mais. Se a gente
tem interesse de ofertar para os encarnados e desencarnados que vão lá nos nossos centros, a gente precisa levar essa proposta de estudo para lá. Vale muito a pena. Eu aprendi muito, estou aprendendo ainda muito e fica então essa minha dica. O perispírito e suas modelações.